Investir ou não investir? Eis a questão de qualquer investidor, seja ele mais conservador ou mais agressivo. Eu sou Ela, fundadora de Finanças com Ela, e hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de investimentos e dividir os mesmos em duas categorias, alto risco e baixo risco. O conteúdo deste vídeo foi criado com base num artigo da revista Dinheiro e Direitos da DecoProteste. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa o teu like para eu ficar a saber e subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes os próximos vídeos, porque se também queres atingir a independência financeira, não vais querer perder as minhas próximas dicas. Então, mais um vídeo onde uso a DecoProteste, neste caso a revista Dinheiro e Direitos, para partilhar informação sobre investimentos. Anteriormente partilhei o que a DecoProteste mencionou sobre P2P Lending na revista DecoProteste Invest. Podes ver esse vídeo aqui. Acho mesmo que temos de aproveitar o facto de termos a DecoProteste a investigar temas que são muitas vezes sensíveis, como é o caso dos investimentos. Antes de começar, vou fazer um disclaimer. Reforço que, nestes vídeos, eu partilho a minha opinião ou experiência pessoal e não sou consultora financeira. Para quem agora está a pensar, então, mas tu não fazes coaching financeiro? Sim, mas atenção que há uma diferença entre consultoria e coaching. Eu sou coach certificada, mas não consultora. Isto para dizer que tens sempre de fazer a tua própria pesquisa antes de investir o teu dinheiro, ok? Ok. Now that we got that out of the way, vamos lá começar. Então, o artigo começa por dizer: quem não arrisca, pouco amealha. Correr algum risco pode fazer uma diferença de milhares de euros nas poupanças, mas o retorno não está imune a escorregadelas. Pronto, exatamente. Já sabemos que para atingirmos a independência financeira precisamos de investir, a não ser que ganhes a lotaria, porque só com poupanças dificilmente chegamos lá. Temos de investir para aumentar o nosso capital mais rapidamente e aproveitar o juro composto. Mas claro, há sempre risco associado a investimentos e por isso é preciso ver muito bem qual é o risco que podemos correr. A meu ver, o grau de risco que podes tolerar tem a ver com o teu perfil de investidor, mas não só. Se podes arriscar mais ou menos, depende também da tua situação financeira. Por exemplo, se já tens um fundo de emergência ou já tens outro tipo de investimentos, e se sim, quais? E a tua situação financeira atual, ou seja, as tuas fontes de rendimento são estáveis? Será que há uma possibilidade grande de perderes o emprego ou perder clientes? A tua situação familiar é estável e vai se manter igual nos próximos anos? Isto são fatores importantes a ter em conta quando estás a pensar em investir em produtos mais ou menos arriscados. Ok, vamos começar pelos produtos sem risco, segundo a Dinheiro e Direitos. Então, o primeiro produto que eles falam são os seguros de capitalização. Dizem que o rendimento é, regra geral, superior ao mínimo garantido, já que, além da taxa de juro, o titular beneficia da distribuição dos lucros da empresa. Mas atenção às comissões, pois podem ser elevadas. Depois, eles recomendam o seguro General e Mais Poupança, que em 2019 garante um mínimo de 0,5%, tendo rendido entre 2013 e 2017 3,1%. Esqueci-me de referir uma coisa. Obrigam a manter o capital imobilizado durante 5 a 8 anos. Segundo investimento sem risco, certificados de aforro, ou seja, títulos de dívida pública. Diz aqui no artigo que para subscrevê-los precisa de um mínimo de 100 euros. Se mantidos até ao final do prazo, 10 anos, podem render 1%, taxa que depende da evolução da Euribor. Depois, não pode resgatar o capital nos primeiros 3 meses. Terceiro, certificados de Tesouro Poupança Crescimento, ou seja, títulos da dívida pública de médio a longo prazo com uma taxa fixa garantida. Exigem um investimento inicial de 1000 euros e têm um prazo máximo de 7 anos. Garantem uma taxa média anual de 1%, sendo que, a partir do segundo ano, os juros são acrescidos de um prémio em função do crescimento do PIB. O resgate só é possível 12 meses depois da subscrição. Estive a ver no site da DecoProteste Invest e eles têm lá um artigo que explica muito mais em detalhe tudo sobre este tipo de produto, portanto vou deixar esse link na caixa de descrição para lerem se quiserem. Então, depois temos os PPR sob forma de seguro. E os planos de poupança reforma permitem resgatar o dinheiro que juntaste antes de entrares na reforma. Não podes usufruir dos benefícios fiscais, claro. E tens de pagar a comissão de resgate antecipado, que em média são 2%. Então, diz aqui no artigo que em 2019, a Lusitânia Poupança Reforma, PPR, da Lusitânia Vida, penso eu, garante um rendimento de pelo menos 1,5%.
De 2013 a 2017 rendeu em média 4,3%. Já é uma rentabilidade interessante. Depois, o último investimento sem risco são os depósitos a prazo. Acho que isso fala por si. Só reforço que este tipo de produtos oferecem taxas inferiores à inflação, por isso tecnicamente perdes dinheiro. Pronto, tens flexibilidade e capital garantido, por isso é ideal para fundos de emergência. Agora vamos para os investimentos com risco. Vamos falar de 3 que estão mencionados na revista, mas obviamente que há muitos mais. Fundos de investimento, ou seja, um organismo de investimento coletivo que no fundo é uma carteira detida por inúmeros investidores que aplicam em comum o seu dinheiro em ações, obrigações ou até os dois. Atenção que isto não é a mesma coisa do que um fundo de índice, ok? Muito importante. Se quiseres saber o que é que são fundos de índice, vê este vídeo aqui em cima. Como os fundos de investimento dependem das oscilações do mercado, o rendimento é incerto. PPR sob a forma de fundo. Este tipo de fundos que investem em ações ou obrigações não têm capital garantido. Diz aqui que permitem entregas periódicas de pequeno montante e se mantiver o dinheiro aplicado por mais de 8 anos, a tributação é de 8,6%, em vez dos 28% aplicados à maioria dos produtos de poupança. Tal como os produtos sob a forma de seguro podem ser usados fora do contexto de reforma. Agora, o resgate antecipado tem um custo de em média 1%, desde que os reforços de capital não sejam deduzidos no IRS. Ou seja, como é mais arriscado, conseguem rentabilidades mais interessantes. Aqui falam no Alves Ribeiro PPR, que ganhou 6,2% nos últimos 5 anos. Mas atenção que nada disto é garantido. E por fim, vamos falar de ações. Vamos lá ver o que é que eles dizem sobre ações para ver se eu concordo. Então, investir em ações só é aconselhável para horizontes superiores a 5 anos, o que o protege mais das oscilações das bolsas e minimiza o risco de perdas. Concordo. Mas não é só. Além de exigirem um investimento mínimo de 10.000 euros, as ações obrigam a muita proatividade. Investimento mínimo de 10.000 euros? Aqui não estou a perceber o que é que eles falam. Bom, a parte da proatividade, concordo, porque investir em ações é um tipo de investimento ativo. Não é só comprar e depois deixar o tempo fazer o seu trabalho, como por exemplo nos fundos de índice ou ETFs. Tem de dispor de tempo e de conhecimento para acompanhar o sobe e desce das bolsas e analisar as empresas em que investe. Exato, é assim, mais uma vez, são investimentos onde podes ter um retorno bom, mas o risco também é elevado. Por isso, avalia bem se tens condições para arriscar mais. Se gostaste deste vídeo, coloca um gosto, partilha com alguém que também quer começar a investir e se quiseres saber mais sobre poupar, investir e como ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal.